turma, bom dia, né? Professor Tiago Romão aqui para poder a gente dar continuidade àquilo que foi tratado, né, na nossa última aula antes desse período de quarentena, né, esse período de feriado. Eu estou aqui agora para poder fazer as resoluções junto com vocês, que é referente ao gabarito, tá? Gabarito esse da primeira atividade. Essa atividade é a lista 1, foi nossa primeira lista de exercício que vocês tiveram que realizar no início do módulo, ok? E aí, dessa forma, a gente parte então para entender, antes de mais nada, que a gente está falando daquela primeira lista que valeu 1 ponto, ok? Então, vamos lá, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, pronto. Bom, a primeira questão que eu coloquei para vocês dessa primeira lista foi o seguinte: de acordo com o material de apoio esse foi esse material que vocês utilizaram, né, para poder fazer os exercícios, ou seja, eu dei a primeira aula, logo ao término da primeira aula eu passei essa atividade disponibilizando para vocês lá pelo Google Drive, tá? Tanto a atividade 1, como também, né, da mesma forma, a atividade referente à questão ao material de apoio da atividade 1, tá? Então, primeira pergunta que está sendo feita aqui é o seguinte: de acordo com o material de apoio usado na sala de aula, qual é o conceito da contabilidade de custo? Então, ele pergunta o que aqui? Ele quer saber qual é o conceito. E aí, se a gente for lembrar, lá no material eu coloquei, né, uma das primeiras páginas lá é a parte, né, da ciência contábil que se dedica ao estudo, né, racional dos gastos feitos para se obter um bem, né, de venda, por exemplo, tá? Ou de consumo. Lembrando, quando a gente fala um bem de venda, a gente vai vender para uma determinada empresa de consumo, já vai para o consumidor final, ou um produto, ou uma mercadoria, tá? Um produto ou uma mercadoria, né? Ou serviço, tá? Então, fica dentro dessas características aí, tá? Só diminuir um pouquinho, pronto. Aí eu botei assim, ó, segunda questão. Cite as 3 finalidades da contabilidade de custos. Aí você vai ver que acho que foi também uma das primeiras páginas do material de apoio 1, que está lá. A primeira delas, né, fornecer dados de custos, fornecer dados de custos para medição, tá, dos lucros, tá, e avaliação dos estoques. Sei que o espaço aqui não está muito grande, mas aí, né, a gente tem a segunda, fornecer informações aos dirigentes, né? Vou botar os gestores, tanto faz, tá? Para controle das operações, tá? Da empresa. E a outra, vou colocar aqui, fornecer, tá? Informações, tá? Para planejamento, tá?
direção e tomada de decisão, tá? Dentro da empresa também, ok? Eu diminui um pouquinho a letra, né? A espessura da caneta, porque aí fica melhor para poder trabalhar com vocês, ok? Bom, aí questão número 3, né? A contabilidade da empresa X informou as seguintes movimentações. Bom, o que ela diz para a gente? Ela diz um estoque inicial, ela diz, né? Ela diz aqui uma questão de compras e ela diz sobre o estoque final. E ela quer saber o quê? O custo da mercadoria vendida. Bom, existe uma fórmula, vocês devem lembrar, que eu coloquei também aí na aula. CMV é igual a estoque inicial mais compras menos estoque final. Essa aqui é a fórmula que eu passei para vocês. E aí você só vai aplicar na fórmula. Como? CMV, quanto que é o estoque inicial? 300. Mais C é o que? Compras, 500. Menos 200 aqui, né? Do estoque final. Fazendo devagarzinho, vamos fazer a soma primeiro. 300 com mais 500, 800. 800 menos 200. Vindo para cá, CMV, né? 800 menos 200 vai dar R$600. Ou seja, o custo da mercadoria vendida foi de R$600, tá bom? Então aí tá aí a resposta da questão número 3. E na questão número 4, eu pedi o seguinte, ó, sinalize em cada uma das letras a opção abaixo, se é considerado gasto, se essa conta é considerado gasto, se essa conta é considerado investimento, se essa conta é considerada um custo ou uma despesa ou ainda uma perda, tá? Bom, aí a gente começa pela primeira aí. Bom, gasto ativado em função, letra A, né? Gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a períodos futuros. Olha que interessante. Quando é um gasto ativado em função de uma vida útil, né? Ou dos benefícios que podem atribuir a um período futuro, a gente está falando de quê? Pensa do seguinte, você tem na sua casa, você tem uma obra a fazer, que vai gerar para você um benefício ou uma necessidade de você fazer uma reforma por conta da vida útil. Então você está fazendo um investimento. Ok? Beleza? Na letra A. Letra B. Sacrifício financeiro com que a entidade arca para a obtenção de um produto ou serviço qualquer. Ou seja, a entidade, né, pode ser uma empresa, pessoa jurídica, pessoa física, uma pessoa, ela vai gerar ali um gasto, né, acabei de até falando, né, mas um dispêndio de uma certa forma para obter um produto ou um serviço qualquer. Então, isso está dentro do quê? De gastos, tá? Fechado? Letra C. É um gasto não intencional, ó, já diz aqui, ó, não intencional, decorrente de fatores externos fortuitos ou de atividade normal. Esse aqui tá bem fácil, né? A gente sabe muitas das vezes que você, quando faz qualquer atividade, você não visa o desperdício, você não visa uma quebra, por exemplo. Então, o que acontece dentro dessa premissa aqui é o seguinte, é que estamos relacionando isso a uma condição de perda, tá? Depois, a gente tem aí, ó, gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. Ou seja, esse gasto, né, de uma certa forma, ele vai se aplicar dentro de uma questão de um bem ou serviço que aquela empresa e vai gerar outros produtos ou serviços. Então, assim, eu imputo esse gasto dentro desse produto ou serviço dentro da empresa que vai me gerar da atividade operacional. Isso está relacionado diretamente a um custo, tá? Aí a gente tem a letra E, gastos com bens e serviços não, ó, já a palavra diz não utilizados na atividade produtiva.
e que são consumidos com a finalidade de ajudar na obtenção de receita. Isso está relacionado a uma despesa. Por exemplo, você vende salgadinhos, mas aí você quer fazer um flyer lá para poder divulgar, né? Então é uma despesa que você está tentando auxiliar no processo de aumento aí da tua receita, tá? Bom, aí a gente tem a última questão, né? Que é, cite os 3 fatores, tá? Esses 3 fatores de quê? Os fatores de produção. E eu falei esses fatores para vocês. O primeiro fator, né? A gente está falando de terra, que pode ser considerado como matéria-prima, por exemplo. O segundo fator, a mão de obra, ou como alguns chamam, trabalho, força motriz, né? E o terceiro, que está relacionado, então se a gente fala de terra, né, que é a matéria-prima, a gente fala de mão de obra, a gente está falando de capital, que está falando o quê? Do dinheiro, ok? Então, é mais ou menos em cima dessa premissa aí que a gente analisa, né, de uma certa forma, esse conteúdo, tá? Ok? Fechado? Então, galera, essa aí foi a correção, tá? Das atividades, né? Da lista 1 de atividade. E esse material vai estar disponível para vocês aí como gabarito da atividade que eu passei, ok? Fechado? Então, galera, um abraço para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.